Imagine abrir a porta de casa em uma manhã comum e encontrar algo que mudaria toda a sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Junho, um CEO acostumado ao poder, aos números e ao controle. Na porta de sua mansão não havia uma proposta milionária, nem um contrato para assinar. Havia uma cesta, e dentro dela um bebê, uma garotinha chamada Yuna. Nos próximos minutos você vai rir, se emocionar e, acima de tudo, refletir sobre algo muito maior do que negócios e status, sobre o poder transformador do amor inesperado. Essa não é apenas a história de um executivo que encontra uma criança. É a história de um homem que acreditava ter tudo, mas que, ao receber esse presente do destino, descobre que sua vida estava incompleta. Prepare-se para acompanhar situações divertidas, como um CEO tentando trocar fraldas em reuniões importantes, mas também momentos de pura emoção, quando ele percebe que aquele pequeno sorriso tem força para mudar seu coração. E talvez você se reconheça em Junho, alguém que um dia precisou aprender que a vida não segue planilhas e que os maiores presentes chegam sem aviso. Porque essa não é só a história de Junho e Yuna, é também um convite para você refletir sobre suas próprias relações, sobre o que realmente importa e sobre como até os encontros mais improváveis podem revelar um amor verdadeiro. Seja bem-vindo a Presente do Destino, uma jornada de risadas, lágrimas e esperança, onde cada cena vai tocar seu coração e talvez, ao final, você também descubra que o maior sucesso da vida não está nos negócios, mas nas pessoas que escolhemos amar. Era uma manhã comum na mansão de Junho. O relógio marcava 6:30 e, como de costume, ele já havia terminado sua corrida na esteira, respondido a dezenas de e-mails e preparado mentalmente sua agenda lotada. Junho era o tipo de homem que acreditava controlar cada minuto do dia. Afinal, sua vida inteira era pautada por planilhas, contratos e prazos, mas nada poderia prepará-lo para o que encontraria naquela manhã. Ao abrir a porta de casa para respirar o ar fresco, Junho congelou. Ali, bem diante da soleira, estava uma cesta coberta por um tecido delicado. No começo, pensou que fosse alguma entrega de flores ou até um presente corporativo atrasado. Mas então ouviu um som baixinho, um choro frágil e insistente. Seus olhos se arregalaram. Ele puxou o tecido devagar e ali estava, um bebê. Uma garotinha de bochechas rosadas, enrolada em um cobertorzinho cor de creme. O quê? Junho murmurou, recuando um passo. Lá isso só pode ser uma pegadinha. No entanto, não era. Ao lado da bebê havia um envelope. Junho o pegou com mãos trêmulas, quase como se tivesse medo de abri-lo. No papel, em letras apressadas, lia-se: "Esta é Yuna, ela é sua filha." Junho sentiu o mundo girar. Filho? Ele? O homem que mal tinha tempo para almoçar? A ideia era absurda. Ele riu nervoso, tentando se convencer de que aquilo era um erro, um engano qualquer. Mas ao olhar de novo para a bebê, viu que seus olhos redondos o encaravam com uma intensidade desconcertante, como se de alguma forma soubesse quem ele era. Não, não pode ser. Junho sussurrou, coçando a cabeça. Eu sou um CEO, não um pai. O choro de Yuna aumentou, quebrando seu raciocínio. Ele a pegou desajeitado, esticando os braços como se segurasse uma caixa frágil e perigosa. Shh, fica calma. Tentou balançá-la, mas a pequena apenas gritou mais alto. Ótimo, ótimo. Ela já não gosta de mim. Excelente começo. Foi nesse momento que Rieri, sua secretária e braço direito, chegou para buscá-lo. Como sempre, ela era pontual, prática e cheia de energia, mas nada a preparou para a cena que encontrou. Senhor Junho. Rieri piscou várias vezes sem acreditar. Isso é um bebê? Não, Junho respondeu rápido demais. E quer dizer sim. É um bebê, mas não é meu. Está na sua porta, no seu colo, e com uma carta dizendo que é sua filha. Rieri ergueu uma sobrancelha, segurando o riso. Parece bastante seu. Rieri, Junho gemeu. Isso não é hora para piadas. Eu não sei o que fazer com isso.
E Eri, tentando conter as risadas, aproximou-se e ajeitou a bebê nos braços de Junho. Senhor, isso é uma criança, não uma bomba relógio. Respire. Ela olhou para Yuna e sorriu. Ela é linda. Como se chama? Junho suspirou e mostrou o bilhete. Yuna. Rieri repetiu com ternura. O nome combina com ela. Enquanto Rieri se derretia, Junho só conseguia pensar em como sua vida meticulosamente planejada estava prestes a desmoronar. Ele se lembrava de Hannah, a mulher misteriosa com quem havia compartilhado uma noite marcante meses atrás. A ideia de que Yuna pudesse ser fruto daquele encontro fazia seu coração disparar. Mas junto com a lembrança vinham dúvidas, medo e uma pergunta sufocante. Por que ela não me procurou antes? Por que deixar uma bebê na porta da minha casa? O choro de Yuna acalmou quando Rieri a embalou com jeitinho. Junho, por outro lado, parecia prestes a desmaiar. Isso não pode estar acontecendo. Ele murmurou, andando de um lado para o outro. Eu tenho reuniões, acionistas, contratos. Não tenho tempo para fraldas. Senhor! Rieri interrompeu ainda com a bebê no colo. E talvez esse seja o destino batendo à sua porta. Literalmente. Junho parou, respirou fundo e olhou novamente para Yuna. Por um instante, algo mudou em seu olhar. Uma mistura de confusão, medo e um lampejo de ternura. Era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo. Junho, o homem que já fechara contratos milionários diante de centenas de acionistas sem sequer suar, agora suava frio diante do desafio mais simples e, ao mesmo tempo, mais assustador de sua vida. Trocar a fralda de Yuna. Ele olhou para a bebê, que o encarava com olhos brilhantes e inocentes, como se tivesse plena consciência do caos que estava prestes a começar. Rieri, ao lado, observava com os braços cruzados, tentando não rir em voz alta. Rieri, Junho sussurrou em desespero. Eu nunca fiz isso antes. Pois está na hora de aprender, senhor. Ela respondeu entregando uma fralda nova. Considere como um treinamento de liderança. Se consegue comandar uma empresa inteira, consegue lidar com uma fraldinha. Junho respirou fundo, ajeitou a gravata e arregaçou as mangas da camisa branca impecável, como se fosse enfrentar uma batalha. Colocou Yuna sobre o sofá da sala, pegou a fralda e o pacote de lenços umedecidos. Ok, pequena, vamos resolver isso. Ele murmurou, tentando soar confiante. É só uma troca, fácil. Ao abrir a fralda usada, Junho arregalou os olhos. Meu Deus do céu! O quê? Como... Isso saiu de uma criatura tão pequena? E ele, rindo às gargalhadas, inclinou-se para observar. Bem-vindo ao mundo real, senhor. Nada de gráficos, nada de números, apenas pura natureza. Junho pegou um lenço e, com a ponta dos dedos, começou a limpar Yuna de forma desajeitada, como se estivesse tocando uma substância radioativa. A cada movimento ele fazia caretas e resmungava. Isso é insalubre! Eu deveria chamar uma equipe de emergência para lidar com isso. E ele quase se dobrava de tanto rir. O senhor está indo bem. Mais ou menos. Só não esqueça que precisa tirar a fralda velha antes de colocar a nova. Junho congelou. Ele havia colocado a nova por cima da usada, como se fosse uma camada extra de proteção. Não pode ser sério. Ele suspirou, tirando a fralda nova de volta. Isso é ridículo! Yuna, como se percebesse o desastre, começou a chorar alto. Junho se desesperou. Não. Não chora, por favor. Eu já estou no meu limite. Ele balançava os braços, tentando acalmar a bebê, mas só conseguia deixá-la mais inquieta. Rieri, com pena, pegou Yuna e a embalou. Em poucos segundos, o choro cessou. Viu? Rieri sorriu com doçura. Não é apenas sobre técnica, é sobre carinho. Junho observou atônito. Ele, o homem que controlava tudo, não conseguia controlar nem mesmo o choro de um bebê. E Rieri, que não era mãe, conseguia acalmá-la com um simples gesto de ternura. Isso é injusto, ele murmurou. Eu não fui treinado para isso. É exatamente essa a questão, senhor. E Rieri respondeu, ainda embalando Yuna.
Não existe treinamento para ser pai. Existe apenas tentativa, erro e amor. As palavras de Hieri ecoaram na mente de Junho. Ele respirou fundo e estendeu os braços. Deixe-me tentar de novo. Relutante, Hieri entregou Yuna de volta. Desta vez, Junho não tentou agir como um executivo em campo de batalha. Ele respirou, olhou para o rosto delicado da bebê e falou baixinho. Está bem, Yuna. Vamos devagar. Só eu e você. Com mais paciência, ele limpou a bebê, trocou a fralda corretamente e a ajeitou no cobertor. Quando terminou, sentiu uma onda estranha de orgulho. Consegui, sussurrou quase incrédulo. Eu realmente consegui. Hieri bateu palmas, fingindo estar em um espetáculo. Bravo, senhor. Um CEO multitarefas, reuniões e fraldas. Quem diria? Junho a ignorou, focando em Yuna, que agora o encarava em silêncio. Por um instante, ele teve a impressão de que ela sorria, e aquilo foi como um golpe em seu coração. Um sorriso simples, inocente, mas que abalava todas as suas certezas. Ele se levantou, ajeitou a gravata novamente e tentou recuperar a compostura. Certo, isso foi apenas uma exceção. Eu ainda sou o CEO desta empresa. Preciso voltar ao meu escritório. Hieri arqueou as sobrancelhas. E vai levar a bebê como? Dentro da maleta? Junho suspirou fundo. A vida que ele conhecia estava escapando entre os dedos. E pela primeira vez não havia nenhum plano, nenhuma estratégia capaz de resolver o que estava acontecendo. Enquanto arrumava as coisas, olhou de novo para o bilhete que acompanhava Yuna. O nome de Hannah ecoou em sua mente como um segredo escondido. Ele sabia que não poderia seguir em frente sem respostas. Naquele mesmo dia, em meio ao estresse do trabalho e da pressão de investidores, Junho lembrou do acontecido no dia que acompanhou Hieri a um evento corporativo luxuoso. O salão brilhava sob lustres de cristal. Garçons serviam taças de champanhe e os convidados se espalhavam em grupos de conversas superficiais sobre lucros e fusões. Junho, apesar da postura impecável, sentia-se desconectado daquele ambiente. Ele desejava algo mais verdadeiro, longe das máscaras sociais. Foi nesse instante que ele a viu. Hannah Yuna, a jovem responsável pela decoração do evento, ajeitava discretamente alguns arranjos de flores no canto do salão. Ela não vestia roupas extravagantes, mas havia algo magnético em sua naturalidade. O sorriso tímido, os gestos cuidadosos, a maneira como seus olhos brilhavam ao observar detalhes que ninguém mais parecia notar. Junho, quase sem perceber, desviou-se dos sócios e caminhou até onde ela estava. As flores parecem mais felizes do que todos aqui dentro, comentou em tom leve. Hannah ergueu os olhos surpresa, sem saber ao certo como reagir. Elas não precisam fingir, só precisam florescer, respondeu, rindo de forma espontânea. Aquela resposta simples quebrou algo dentro de Junho, como se, por um instante, ele pudesse respirar fora da bolha sufocante da alta sociedade. Hieri, que observava de longe, notou a interação e sentiu o incômodo nascer em seu peito. Ao longo da noite, Junho e Hannah cruzaram olhares várias vezes. Conversaram sobre coisas banais, mas que, para eles, carregavam significado. A importância de encontrar beleza nas pequenas coisas, o desejo de viver sem amarras, a liberdade de ser autêntico. Mais tarde, após o encerramento do evento, Hannah se despedia da equipe quando Junho se aproximou novamente. Você gostaria de tomar um café comigo? Perguntou, hesitante, como alguém que não costuma expor fragilidades. Ela sorriu surpresa com a ousadia. Só se for agora. Depois de arrumar tudo isso, eu realmente preciso de café. O que começou como uma conversa tímida virou uma longa caminhada pela cidade iluminada. Eles falaram sobre sonhos, sobre medos, sobre a sensação de viver sempre à sombra das expectativas. E entre risos e silêncios, descobriram que havia uma conexão improvável, intensa e real. A madrugada os envolveu com sua atmosfera mágica. Não houve promessas formais, nem discursos planejados.
Apenas duas almas cansadas que por uma noite permitiram-se esquecer o mundo e se entregar ao que sentiam. Junho, acostumado a controlar tudo, deixou-se levar. Hanan, que sempre acreditou em momentos únicos, viveu cada segundo como se fosse um presente. E naquela noite, ambos cruzaram a linha entre o acaso e o destino. Quando o sol começou a nascer, eles se despediram. Junho, com o coração acelerado, segurou a mão dela por mais tempo do que deveria. Quero te ver de novo. Hanan apenas sorriu, mas seus olhos guardavam segredos. Poucos dias depois, ela desapareceria sem deixar rastros. Os dias seguintes àquela noite mágica foram estranhamente silenciosos. Junho, que nunca se permitia distrações em meio ao caos da vida corporativa, surpreendeu-se verificando o celular inúmeras vezes, esperando uma mensagem de Hannah Yuna. Ele lembrava-se do sorriso dela, da leveza de suas palavras, da forma como o mundo parecia ter parado quando estavam juntos. Mas a mensagem nunca chegou. Determinando-se a não ser passivo, Junho pediu discretamente a um de seus assistentes que tentasse localizar informações sobre ela. O resultado, porém, foi decepcionante. Hannah Yuna havia pedido demissão da empresa de eventos e não deixara nenhum endereço ou número atualizado. Era como se tivesse evaporado da cidade. No início, Junho tentou convencer a si mesmo de que talvez fosse melhor assim. Uma noite não mudaria o rumo de sua vida. Ele era CEO de uma das maiores corporações da Coreia e tinha responsabilidades maiores do que fantasmas do coração. Mas em silêncio, ele sentia a ausência dela crescer como uma ferida que não cicatrizava. E ele percebeu a mudança. Sempre observadora, ela notava como Junho parecia mais distante nas reuniões e mais distraído nos compromissos sociais. Um ciúme discreto a corroía por dentro. Afinal, ela sempre esteve ao lado dele, esperando o momento certo para conquistar sua atenção. Quem era essa Hannah Yuna para roubar em poucas horas aquilo que ela planejava há anos? O tempo passou. Junho mergulhou de volta nos relatórios e apresentações, tentando apagar aquela lembrança. Mas em noites solitárias, ele ainda se pegava revisitando os detalhes daquela madrugada. O café compartilhado, a caminhada sob as luzes da cidade, o olhar que parecia atravessá-lo. O mundo pareceu girar. Junho, o homem que enfrentava investidores ferozes e decisões multimilionárias, sentiu-se paralisado diante do pequeno ser que agora respirava suavemente em seus braços. Ele chamou imediatamente a segurança, não para afastar o bebê, mas para entender como aquilo fora possível. Nenhuma câmera havia registrado a pessoa que deixou a caixa. Era como se Hannah tivesse aparecido e desaparecido em silêncio mais uma vez. O nome ecoou pelo ar como uma lembrança proibida. Hieri apertou os punhos discretamente. Aquela mulher não apenas havia capturado o coração de Junho, como agora deixava uma criança em sua vida, complicando tudo ainda mais. Enquanto isso, Junho olhava para o bebê e sentia uma mistura de medo e ternura. Havia algo inexplicável naquele pequeno ser. Seus olhos, mesmo fechados pelo sono, transmitiam uma sensação de pertencimento, como se o destino tivesse realmente escolhido esse caminho para ele. E, no fundo de sua alma, uma decisão começou a nascer. Ele precisava encontrar Hannah, não apenas para entender, mas para completar o que havia sido interrompido. A chuva continuava caindo lá fora, marcando o início de uma nova fase na vida de Junho. Uma fase que ele jamais poderia ter previsto, mas que mudaria para sempre não apenas seu futuro, mas também o da criança deixada em sua porta. Junho não conseguiu dormir naquela noite. O bebê, ainda envolto na manta azul, repousava em um berço improvisado que ele havia mandado preparar às pressas. Por mais que tentasse se concentrar em relatórios ou responder e-mails urgentes, seus olhos sempre voltavam para a criança. Era estranho. Ele, o homem que liderava uma das maiores corporações do país, que estava acostumado a tomar decisões frias e estratégicas, agora se via diante do maior desafio de sua vida. Um bebê que dependia totalmente dele. Na manhã seguinte,
O caos estava instaurado. Funcionários do prédio cochichavam. Seguranças tentavam abafar os rumores e a imprensa, de alguma forma, já havia captado a notícia de que algo incomum acontecia na vida do jovem CEO. E ele chegou cedo, com uma expressão cuidadosamente ensaiada de preocupação. Junho, você não pode estar levando isso a sério, disse, entrando no apartamento sem esperar convite. Ele a olhou com firmeza. Yeri, esse bebê não tem culpa de nada. Ele foi deixado aqui por ela. A simples menção a Hannah Yuna fez Yeri sentir o coração apertar. Fingindo calma, ela se aproximou do berço e lançou um olhar rápido para a criança. Você não tem certeza se é seu filho. E mesmo que fosse, como pretende criar uma criança sozinho? Você tem reuniões, viagens, responsabilidades. Isso não faz parte da sua vida. Junho respirou fundo. Sua mente, racional como sempre, concordava em parte. Mas seu coração gritava outra coisa. O bilhete de Hannah ecoava em sua memória. Cuide dele como cuidaria de mim. Não vou abandonar esse bebê, respondeu firme. Se Hannah confiou isso a mim, há um motivo. Yeri tentou insistir, mas percebeu que a determinação de Junho era inabalável. No fundo, ela sabia que não poderia competir com a força daquele vínculo misterioso. Nos dias que se seguiram, Junho enfrentou situações que jamais imaginara. Reuniões de conselho eram interrompidas pelo choro do bebê. Ele, que estava acostumado a falar sobre fusões bilionárias, agora se via discutindo marcas de fraldas e horários de mamadeira. Funcionários discretamente riam da situação, mas ao mesmo tempo se encantavam com a forma como o frio CEO tentava, atrapalhadamente, ser pai. Em uma cena particularmente caótica, durante uma videoconferência com investidores estrangeiros, o bebê começou a chorar alto. Junho, desesperado, tentou balançá-lo nos braços enquanto continuava a apresentação. Yeri, presente na sala, segurou a risada ao vê-lo trocar relatórios por canções de ninar improvisadas. Apesar das dificuldades, havia algo transformador naquele processo. Junho descobria um lado de si que nunca conhecera. Havia ternura em seus gestos, vulnerabilidade em sua voz. E pouco a pouco, ele começou a sentir que aquele presente do destino não era um fardo, mas uma oportunidade de viver algo completamente novo. Mas, mesmo assim, a pergunta permanecia: onde estava Hannah Yuna? Junho contratou detetives particulares, revirou registros de hotéis, hospitais e empresas. Cada pista levava a um beco sem saída. Hannah parecia ter desaparecido do mapa. Ainda assim, ele jurava a cada noite, olhando para o bebê, que não desistiria até encontrá-la. Certa madrugada, ao segurar a criança adormecida, Junho falou em voz baixa: eu vou encontrar sua mãe, eu prometo. E quando isso acontecer, vou entender por que ela nos deixou esse presente. Enquanto isso, Yeri observava à distância. Parte dela sentia inveja, parte sentia raiva, mas havia também uma ponta de compaixão. Afinal, mesmo ela precisava admitir, Junho, com um bebê nos braços, era uma cena difícil de esquecer. O destino havia mudado o rumo da vida do CEO, e ele ainda nem imaginava os desafios que estavam por vir. Os dias se transformaram em semanas, e a vida de Junho passou a girar em torno de uma nova rotina: o bebê. Ele, que antes acordava para revisar relatórios e responder e-mails de madrugada, agora despertava ao som de choros insistentes e mamadeiras fora de hora. No início, Junho acreditava que não conseguiria. Houve noites em que ele, exausto após um dia de reuniões intensas, se pegava andando em círculos pela cobertura com a criança nos braços, murmurando canções que mal lembrava da infância. Funcionários ofereciam ajuda, mas ele recusava sempre. Sentia que precisava enfrentar aquilo sozinho, não apenas como obrigação, mas como promessa. Enquanto embalava o bebê, lembrava-se das palavras escritas por Hannah Yuna: cuide dele como cuidaria de mim. Aquilo não era apenas um pedido. Para Junho, soava como um elo invisível entre os três. Certo dia, após uma reunião desgastante, Junho saiu mais cedo da empresa.
Em vez de dirigir-se para casa, pediu ao motorista que fosse até o litoral, onde ele e Hannah haviam caminhado naquela noite inesquecível. O mar estava calmo e o vento frio cortava o rosto. Ele fechou os olhos e falou em voz baixa: Hannah Yuna, onde você está? O que aconteceu? Eu juro que vou te encontrar, custe o que custar. Naquele instante, ele sentiu uma força crescer dentro de si. Não importava o quanto precisasse investir, quantos obstáculos surgissem ou quantas pessoas tentassem impedi-lo. Ele não descansaria até descobrir por que Hannah havia desaparecido e qual era a verdadeira história por trás daquele bebê. E ele, por outro lado, observava tudo com um misto de frustração e ansiedade. Ela havia planejado sua vida ao lado de Junho por anos. Sabia os restaurantes que ele preferia, conhecia os hábitos dele melhor do que muitos funcionários da empresa. E, de repente, uma mulher que surgiu do nada conseguira virar seu mundo de cabeça para baixo. Em um jantar tenso, Rieri decidiu confrontá-lo. Junho, você realmente acredita que Hannah Yuna voltará? Ela te deixou? Sumiu sem explicações. E agora você está criando uma criança que talvez nem seja sua. Junho, com calma, respondeu: Não importa se ele é meu filho biológico ou não. Ele está aqui e precisa de mim. Quanto a Hannah, eu acredito nela. Há algo que não sabemos e eu vou descobrir. E ele tentou esconder a raiva, mas seu olhar revelava sua inquietação. No fundo, ela sabia que quanto mais Junho se apegava ao bebê, mais distante ele ficava dela. Enquanto isso, Junho intensificava sua busca. Contratou detetives, vasculhou hospitais e até registros de passagens aéreas. Cada noite, ao olhar para o bebê adormecido, repetia silenciosamente o juramento: Eu vou encontrar Hannah Yuna. Certa madrugada, segurando a pequena mão da criança, Junho sentiu algo novo. Uma sensação que nunca havia experimentado em toda a sua vida de conquistas e vitórias empresariais. Amor incondicional. E foi nesse momento que ele percebeu: talvez o destino não tivesse apenas lhe dado um desafio, mas uma chance de descobrir quem ele realmente era. Junho sempre acreditou que tudo no mundo tinha lógica, que cada problema tinha uma solução prática. Mas quanto mais procurava por Hannah Yuna, mas percebia que o desaparecimento dela era envolto em um véu de segredos. Os detetives particulares retornavam sempre com a mesma resposta: nada encontrado. Nenhum registro recente, nenhum movimento em bancos, nenhum endereço novo. Era como se Hannah tivesse apagado todos os rastros de sua vida. Uma tarde, exausto após horas de trabalho e de cuidados com o bebê, Junho estava revendo o bilhete deixado por Hannah. Era simples, curto, mas algo o intrigava. A caligrafia. Ela não estava da mesma forma que naquela noite em que Hannah havia assinado uma pequena lembrança para ele. Um guardanapo que guardava até hoje. As letras tinham um traço mais apressado, quase nervoso. Isso o fez pensar. Hannah não desapareceu porque quis. Talvez estivesse fugindo de algo. Determinou-se a seguir essa pista. Junho começou a visitar locais onde Hannah costumava trabalhar antes do evento. Floriculturas, pequenas empresas de decoração, até cafés próximos ao centro. Em um desses lugares, finalmente ouviu algo. Uma senhora, dona de uma pequena floricultura, recordou-se de Hannah. Ah, aquela menina doce. Sim, ela comprava flores aqui com frequência, mas de repente sumiu. Só lembro que nos últimos dias em que veio parecia aflita. Sempre olhava para trás, como se tivesse medo de alguém estar seguindo. Essas palavras ecoaram na mente de Junho como uma confirmação. Hannah não apenas havia desaparecido, havia algo, ou alguém, forçando-a a isso. Enquanto investigava, a vida em casa seguia com seus próprios desafios. O bebê, cada vez mais ativo, já não passava despercebido pelos funcionários e vizinhos. Junho, que tentava manter sua imagem impecável de CEO, agora se via sendo fotografado saindo do prédio com uma bolsa de fraldas pendurada no ombro. As manchetes começaram a pipocar. O CEO solitário e o bebê misterioso. Rieri aproveitou a situação.
Em conversas sutis com acionistas, insinuava que Junho estava deixando a vida pessoal atrapalhar os negócios. Porém, no fundo, ela também se sentia dividida. Ver Junho cuidando do bebê despertava nela sentimentos inesperados, um tipo de ternura que ela não queria admitir. Uma noite, Rieri decidiu visitar Junho em casa. Encontrou-o no sofá, adormecido com o bebê deitado sobre o peito. O laptop aberto ao lado exibia relatórios inacabados. Rieri ficou parada, observando aquela cena por longos segundos. Algo em seu coração vacilou. Mas assim que Junho acordou, a tensão voltou. Rieri, eu sei o que você pensa, mas não vou desistir, disse ele em tom firme. Hannah está em algum lugar. E eu vou encontrá-la. Rieri suspirou, controlando as emoções. Junho, e se essa busca só te trouxer mais dor? Ele olhou para o bebê, depois para ela. Pior seria não tentar. Naquela noite, ao ficar sozinha novamente, Rieri percebeu que estava diante de uma escolha dolorosa. Apoiar Junho em sua obsessão ou tentar de todas as formas afastá-lo desse destino. Enquanto isso, Junho recebia uma nova informação dos detetives. Um registro em uma pequena clínica, fora da cidade, com o nome Hannah Yuna datado de alguns meses atrás. Não havia detalhes, apenas o nome e uma assinatura. Era a primeira pista real. Com o coração acelerado, Junho decidiu que precisava ir até lá. E sabia que aquela viagem poderia mudar tudo. Revelar a verdade sobre Hannah, sobre o bebê e talvez até sobre ele mesmo. Junho partiu para a pequena cidade onde a clínica havia registrado o nome de Hannah Yuna. Era um local simples, quase escondido entre ruas estreitas e silenciosas. Nada parecido com os hospitais sofisticados da capital. O coração dele batia acelerado. Cada passo parecia aproximá-lo de respostas que esperava há meses. Ao chegar, apresentou-se como acompanhante de um caso antigo e pediu acesso aos registros. A recepcionista, um tanto desconfiada, hesitou. Mas diante da postura firme do CEO e da influência que seu nome carregava, acabou cedendo. Lá estava, o nome Hannah Yuna, assinado em documentos de internação. A data coincidia exatamente com a época em que ela havia desaparecido. O motivo? Gravidez de risco. Junho sentiu o chão fugir sob seus pés. O bebê que ele carregava em casa não era apenas um presente do destino. Era o filho de Hannah. O filho deles. Por alguns minutos, ficou em silêncio, encarando as folhas. Lembrou-se da noite mágica que tiveram juntos, das palavras não ditas, do olhar dela antes de desaparecer. Tudo fazia sentido agora. Hannah havia se afastado não por indiferença, mas por medo, por necessidade, talvez para proteger a criança. No caminho de volta, a mente de Junho era um turbilhão. Parte dele sentia alívio. Afinal, agora sabia que o bebê realmente tinha sua ligação de sangue. Mas outra parte carregava dor. A dor de saber que Hannah havia passado por tudo sozinha, sem que ele pudesse estar ao lado dela. Ao chegar em casa, encontrou Rieri esperando. Ela havia passado o dia com o bebê, que começava a reconhecer rostos e sorrir. "Você foi atrás dela, não foi?" perguntou Rieri, observando o olhar distante dele. Junho assentiu. "Descobri que Hannah realmente era a mãe e que o bebê é meu filho." Rieri sentiu o peito apertar. Não havia mais espaço para dúvidas ou ilusões. O bebê era parte de Junho, e Hannah continuava sendo a sombra que o impedia de olhar para qualquer outra mulher. "Junho, você não entende?" disse ela, tentando manter a calma. "Mesmo que encontre Hannah, nada garante que ela queira voltar. Você está se destruindo nessa busca." Junho, porém, apenas olhou para o bebê em seus braços. Os pequenos olhos brilhavam inocentes, e pela primeira vez ele sentiu um orgulho imenso. Não importa. Eu não vou desistir dela. Hannah teve um motivo para desaparecer, e eu preciso entender." Nos dias que se seguiram, Junho se viu dividido entre a rotina empresarial e a vida como pai. Mas dentro de si, algo já havia mudado. Ele não via mais o bebê como uma responsabilidade inesperada, mas como a maior bênção que já havia recebido.
Cada riso, cada gesto simples se tornava um lembrete de que Hannah ainda estava presente de alguma forma. Hieri, por outro lado, começou a viver uma guerra interna. Ela nunca havia pensado em crianças, mas começou a se apegar ao pequeno. Havia noites em que o pegava no colo e sentia uma ternura que não conseguia controlar. Mas junto desse afeto vinha a dor, porque quanto mais amava a criança, mais percebia que nunca teria o lugar que desejava no coração de Junho. Em uma reunião do conselho, um dos diretores comentou em tom de brincadeira: "Nosso CEO virou pai de uma hora para outra." "Quem diria?" Junho apenas sorriu. Pela primeira vez, não se importava em parecer vulnerável. O peso da verdade havia mudado tudo, mas a pergunta que queimava dentro dele permanecia: onde está Hannah Yuna agora? Ele sabia que a pista da clínica era apenas o começo. E em seu coração, sentia que a resposta final estava mais próxima do que jamais estivera. Os dias que se seguiram trouxeram tanto leveza quanto peso ao coração de Junho e Hieri. Eles haviam se acostumado a dividir a rotina de Yuna. Acordar de madrugada, preparar a mamadeira, trocar fraldas, levar a bebê para consultas médicas. Era cansativo, mas ao mesmo tempo inexplicavelmente gratificante. Junho, antes acostumado a dias inteiros de trabalho focado e noites solitárias, agora se via dividido entre reuniões apressadas e correr para casa no fim da tarde para ver o sorriso de Yuna. Hieri, por sua vez, começava a enfrentar um dilema silencioso. Ela sentia que sua vida tinha ganhado um novo sentido, mas ao mesmo tempo temia estar prendendo Junho a um destino que ele talvez não tivesse escolhido. Uma noite, enquanto embalava Yuna na sala iluminada apenas pela luz suave do abajur, Hieri comentou em voz baixa: "Junho, você já pensou em como seria sua vida se Yuna não tivesse aparecido?" Ele parou, surpreso pela pergunta. Seus olhos, cansados, mas cheios de ternura, encontraram os dela. "Já pensei, sim. E sinceramente não consigo imaginar agora." Ele sorriu de leve, mas logo ficou sério. "Ah, mas você..." Parece preocupada. Hieri hesitou. "Às vezes eu me pergunto se não estou te atrapalhando, se não estou mudando tudo para você." Junho se aproximou, tocando suavemente seu ombro. "Hieri, não é atrapalhar. É compartilhar. A vida nunca foi tão real quanto agora." Apesar da resposta carinhosa, Hieri não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a mudar. Enquanto isso, Carol, amiga próxima de Hieri, começou a notar o vínculo cada vez mais forte entre ela e Junho. Numa tarde, durante um café, Carol a encarou com seriedade. "Hieri, seja sincera comigo. Você está se apaixonando por ele?" O rosto de Hieri corou imediatamente. "Carol, não é assim. É diferente. É Yuna que nos une." Carol riu de forma cúmplice, mas também deixou um conselho. "Cuidado, amiga, porque quando sentimentos assim florescem, eles podem tanto curar como ferir." Essas palavras ecoaram na mente de Hieri. Ela começou a perceber gestos de Junho que antes ignorava. O jeito como ele sorria ao segurar Yuna, a forma como a protegia até mesmo de pequenos resfriados, e principalmente como seus olhos buscavam os dela em silêncio, como se encontrassem ali uma resposta para a própria vida. Naquela mesma semana, durante uma tempestade forte, a energia do bairro caiu. Hieri e Junho ficaram sentados próximos, iluminados apenas por velas, enquanto Yuna dormia profundamente no berço. O som da chuva batendo forte na janela e o silêncio que os cercava trouxe uma proximidade inesperada. "Sabe, Hieri", disse Junho com a voz mais baixa que o normal, "eu nunca pensei que um bebê pudesse me ensinar tanto." "Ensinar o quê?" Ela perguntou curiosa. "A ter paciência, a enxergar além do trabalho, a valorizar momentos simples e a perceber o quanto a presença de certas pessoas faz diferença." Ele a olhou fixamente. O coração de Hieri disparou, mas ela desviou o olhar, sem coragem de sustentar aquele momento. Nos dias seguintes, a tensão silenciosa entre eles cresceu.
Não era desconforto, mas sim uma mistura de carinho, desejo contido e medo. Ambos estavam cientes de que algo os unia, além de Yuna, mas nenhum ousava dar o primeiro passo. E no meio desse turbilhão de sentimentos, surgiu uma nova complicação. Um homem desconhecido começou a rondar discretamente a vizinhança. Ele parecia observar a casa em momentos aleatórios, levantando suspeitas em Junho. Na primeira vez que o viu, Junho comentou casualmente, mas ao perceber que aquilo se repetia, começou a desconfiar. O homem sempre desaparecia rapidamente, mas deixava uma sensação de ameaça no ar. Certa noite, Junho confidenciou a Hieri: "Eu acho que alguém está nos observando. Vi esse homem de novo, hoje, parado perto da rua." Hieri ficou pálida, segurando Yuna instintivamente. Mas quem seria? E por quê? Junho não tinha respostas, mas dentro dele nascia uma determinação: proteger Hieri e Yuna, custasse o que custasse. Esse novo mistério, somado aos sentimentos que ambos tentavam esconder, criou um clima de incerteza, mas também fortaleceu um vínculo silencioso, como se, diante das dificuldades, eles já formassem uma verdadeira família. E, pouco a pouco, sem perceber, Hieri e Junho estavam prestes a descobrir que o maior presente do destino não era apenas Yuna, mas também o amor que nascia entre eles. A tensão na casa aumentava a cada dia. Junho tentava manter a rotina com Yuna, mas a sombra de alguém observando a família pairava sobre todos. Cada barulho na rua, cada movimento estranho, fazia o coração do CEO disparar. Certa tarde, Hieri, enquanto passava pelo quarteirão, percebeu um homem parado do outro lado da rua. Ele parecia estudar a casa, sem disfarçar o interesse. Hieri sentiu o corpo gelar. Instintivamente apertou o passo e entrou na casa, trancando a porta atrás de si. Quando Junho chegou, encontrou Hieri pálida e nervosa. "Ele estava lá de novo", disse Hieri, a voz baixa. "Eu vi." Junho franziu o senho, respirando fundo. "Isso não pode continuar. Eu vou descobrir quem é esse homem." Naquela noite, o silêncio na casa era intenso. Cada sombra parecia suspeita, cada som da rua parecia um aviso. Yuna dormia tranquila, alheia à tensão crescente. Na manhã seguinte, Junho saiu mais cedo, mas em vez de ir direto ao trabalho, estacionou o carro discretamente próximo à casa. Minutos depois, o homem misterioso surgiu novamente, andando de um lado para o outro. Junho desceu do carro e se aproximou. "Ei, quem é você? Por que está rondando nossa casa?" O homem hesitou, mas respondeu com a voz trêmula: Eu preciso falar com vocês." "Não é como parece." Junho não se convenceu. "Não é como parece. Você aparece todo dia. Observa minha família. E quer que eu acredite nisso?" O homem respirou fundo. "Meu nome é Minho. Eu sou o tio da bebê." Junho ficou imóvel. "Como assim?" Minho explicou, a voz cheia de emoção. "Minha irmã faleceu durante o parto. Eu não pude cuidar de Yuna na época, não tinha condições. Mas nunca a esqueci. Vim agora para vê-la, para me redimir." Junho soltou um suspiro pesado. A ficha caía, mas ainda restava desconfiança. Enquanto isso, Hieri observava atentamente cada gesto de Minho e falou, expressando sua preocupação: "Junho, não se esqueça. Apenas porque ele parece sincero, não significa que podemos confiar cegamente. Você precisa analisar tudo com cuidado." Junho assentiu. "Eu sei, Hieri, mas precisamos dar uma chance. A bebê precisa dele também." Nos dias seguintes, Minho começou a visitar regularmente, sempre respeitando limites e se aproximando devagar. Ele brincava com Yuna, cantava para ela, e sua sinceridade se mostrava evidente. Junho, embora ainda desconfiado, começou a notar mudanças em si mesmo. O ciúme que sentia não era pela presença de Minho com Yuna, mas pela forma como ele podia influenciar a vida da criança. Cada gesto de carinho despertava nele emoções conflitantes. Uma noite, sozinho com Yuna dormindo ao lado, Junho refletiu: se um dia ele realmente quiser reivindicar algo, eu não sei o que faria. Enquanto isso, Hieri permanecia atenta, garantindo que todos os movimentos do tio fossem observados.
pronta para alertar Junho se algo saísse do esperado. O capítulo terminou com a imagem da pequena Yuna dormindo em paz, enquanto Junho e Hieri trocavam olhares silenciosos, cheios de perguntas não respondidas e promessas não ditas. Minho, ao fundo, mantinha postura respeitosa, mas demonstrava emoção pela conexão recém-estabelecida com a sobrinha. Os dias seguintes, à chegada de Minho, foram marcados por uma mistura de curiosidade, tensão e pequenas descobertas. Junho tentava manter Yuna em sua rotina habitual, mas não podia deixar de notar como o tio parecia genuinamente interessado em se aproximar da bebê. Hieri, sempre atenta, observava cada visita de Minho com um olhar crítico. Ela não queria que ninguém se aproveitasse da situação ou interferisse de forma imprudente. No entanto, algo na forma como Minho segurava Yuna e falava com ela parecia diferente de qualquer pessoa que eles haviam conhecido antes. Junho, fique de olho, comentou Hieri, cruzando os braços. Ele pode parecer inofensivo, mas não podemos nos precipitar. Junho deu de ombros, sorrindo levemente. Eu sei, Hieri, mas sinceramente já vi muitos homens fingirem cuidado. Este não é um deles. Naquela tarde, Minho entrou na casa com Yuna nos braços, sorrindo de maneira tímida. Olá, pequena, disse ele, tentando não tropeçar nas próprias palavras. Como você está hoje? Yuna, com os olhinhos curiosos, olhou para o tio e esticou as mãos, emitindo um som suave de reconhecimento. Junho observou a cena com um misto de surpresa e alívio. O contato entre os dois parecia natural, sem forçar nada. Hieri, ainda desconfiada, aproximou-se com cautela. Minho, precisamos garantir que todas as visitas sejam seguras, sem exageros. Ela manteve o tom sério, mas não pôde deixar de notar como o tio parecia realmente comprometido. Concordo, Hieri, respondeu Minho com sinceridade. Eu só quero conhecer a Yuna, nada mais. Nos dias seguintes, o tio começou a criar pequenas rotinas com a bebê. Cantava músicas de ninar, fazia caretas engraçadas que arrancavam risadinhas da criança e até tentava trocar fraldas com um cuidado exagerado, quase cômico. E ele observava cada movimento, às vezes franzindo o senho, às vezes sorrindo secretamente diante das tentativas atrapalhadas de Minho. Olha só, ele realmente se importa, murmurou Hieri para si mesma, tentando não demonstrar o que sentia. Junho, por outro lado, começava a perceber que o coração de Minho não só pertencia à sobrinha, mas também carregava uma espécie de arrependimento e amor genuíno. Ele se pegou pensando se deveria se sentir ameaçado, mas a cada gesto do tio, a tensão diminuía. Certa manhã, durante uma visita, Minho decidiu contar um pouco sobre o passado. Quando minha irmã faleceu, senti que tinha falhado. Eu não pude protegê-la. E nem a Yuna. Ele suspirou, a voz carregada de emoção. Ora, quero tentar de novo. Fazer diferente. Hieri observava, mantendo distância, mas o coração apertado. Ela sabia que qualquer erro poderia custar a segurança de Yuna, mas via sinceridade nos olhos de Minho. Junho, disse ela, aproximando-se. Precisamos monitorar, mas acho que ele está falando sério. Junho assentiu, sentindo que Hieri estava certa. Ao mesmo tempo, não pôde evitar notar como a presença de Minho começava a trazer leveza à rotina tensa da casa. Pequenos momentos de riso com Yuna, até mesmo tropeços engraçados do tio, faziam o ambiente mais leve e acolhedor. Em um desses dias, Minho tentou ensinar Yuna a bater palmas. A bebê, inicialmente confusa, começou a imitar os gestos, emitindo sons que fizeram tanto Hieri quanto Junho sorrirem. Parece que ela gosta de você, comentou Junho, sem conseguir esconder o humor na voz. Só espero que não estrague os outros momentos dela, brincou Hieri, cruzando os braços, mas com um sorriso contido. O vínculo entre Minho e Yuna se fortaleceu rapidamente, e até mesmo Hieri começou a aceitar que a presença do tio poderia ser benéfica. Ela continuava vigilante, mas passou a entender que nem tudo precisava ser controlado.
Pequenos momentos de ternura e risadas surgiam sem aviso, criando memórias que ninguém esperava. Em uma tarde ensolarada, Minho e Junho estavam no jardim, observando Yuna brincar com blocos de madeira. "Ela é incrível", disse Minho, admirando cada movimento da sobrinha. "É mesmo", respondeu Junho, percebendo que o tio não só cuidava, mas realmente valorizava cada instante. Hieri, que estava próxima, observava os dois homens interagirem com a criança. Algo nela relaxou e ela percebeu que aquele vínculo poderia ser algo que fortalecesse a família de maneira inesperada. Mais tarde, Minho trouxe uma caixa de lembranças que pertenceram à irmã. Ele entregou para Junho e Hieri, explicando que queria compartilhar a história da família com Yuna quando ela crescesse. "Quero que ela saiba de onde vem", disse ele com emoção. "E que mesmo que eu tenha perdido tempo, posso fazer diferente agora." Hieri, finalmente, sentiu um peso sair de seus ombros. Ela sabia que ainda precisariam de cautela, mas o coração dela começou a aceitar a ideia de que Minho realmente queria o bem de Yuna. O capítulo terminou com uma cena de leveza. Yuna, deitada no colo do tio, ria ao ouvir suas caretas engraçadas. Junho observava com um sorriso tímido e Hieri ao lado suspirava, percebendo que os laços que se formavam naquele momento poderiam se tornar algo muito maior do que esperavam. O clima na casa começava a mudar. Minho já não era apenas o tio distante que apareceu de repente. Ele estava se tornando parte da rotina de Yuna. Cada visita dele se transformava em pequenos momentos de alegria e aprendizado, enquanto Junho e Hieri observavam atentamente, sempre com um pé atrás. Naquela manhã, Minho chegou com um presente, um pequeno álbum de fotos da família da irmã. "Achei que Yuna poderia gostar de ver", disse, entregando a caixa. Hieri arqueou uma sobrancelha. "Cuidado com essas coisas. Não queremos confusão, Minho." "Eu sei, Hieri", respondeu ele com um sorriso tímido. "Só quero que ela conheça um pouco da história da família." Junho, ao lado, percebeu que a presença do tio estava suavizando os ânimos em casa. Ele mesmo começou a notar que, quando Minho estava por perto, Yuna parecia mais sorridente, mais calma. Pequenas interações se tornavam momentos de conexão, e isso fazia o coração do CEO relaxar um pouco. Durante a tarde, Minho decidiu ensinar Yuna a pintar com aquarela. O chão rapidamente se transformou em uma bagunça colorida, mas os risos da bebê enchiam a sala. Hieri observava de longe, cruzando os braços, mas não conseguia evitar um sorriso ao ver a sinceridade e paciência do tio. "Acho que ela gosta de você mais do que eu imaginava", comentou Junho, enquanto ajudava a limpar algumas manchas de tinta. "Só espero que isso não se torne um hábito diário", brincou Hieri, tentando manter o tom sério, mas seu olhar traía diversão. No final da tarde, Minho recebeu uma ligação inesperada. Era alguém da antiga empresa da irmã, oferecendo informações sobre a vida que ela deixou para trás e pequenos segredos de família. Minho compartilhou rapidamente os detalhes com Junho e Hieri. "Nada que precise nos preocupar agora, mas acho importante Yuna crescer sabendo da verdade", disse Minho Hieri. Ainda cautelosa, reforçou: "Transparência é importante, mas precisamos ter certeza de que tudo seja seguro e apropriado para Yuna." Junho concordou. Ele começou a perceber que confiar em Minho não significava abrir mão do controle, mas sim permitir que a família crescesse junto de forma equilibrada. Durante os dias seguintes, pequenas surpresas aconteciam. Minho preparava refeições simples para Yuna, cantava músicas de ninar que aprendia com Hieri e até improvisava pequenas brincadeiras para fazer a bebê rir. Junho começou a ver que o tio não apenas estava se redimindo, mas também trazendo leveza à vida deles. Uma tarde, enquanto Minho e Hieri montavam um quebra-cabeça com Yuna, um momento inesperado aconteceu. "Junho, olhe", disse Hieri apontando. "Yuna acabou de encaixar a última peça sozinha." Junho se aproximou surpreso e emocionado. "Ela conseguiu? Incrível."
exclamou sorrindo. Minho se abaixou ao lado da bebê, aplaudindo com entusiasmo. Muito bem, Yuna. Você é esperta demais. Hieri, observando a interação, percebeu que a confiança entre eles estava crescendo naturalmente. O tio não precisava forçar nada. A relação se desenvolvia de forma genuína. Naquela noite, Minho trouxe uma pequena surpresa. Ele havia preparado um cantinho no quarto de Yuna com brinquedos que a bebê poderia explorar sozinha. Quero que ela tenha espaço para aprender e se divertir, disse ele, explicando sua ideia a Junho e Hieri. Hieri, mesmo com reservas, aprovou a iniciativa. Está bem, mas vamos supervisionar de perto. Junho, por sua vez, não pôde evitar sentir um misto de alívio e gratidão. A presença de Minho estava transformando a rotina em algo mais leve e harmonioso. E Yuna parecia sentir isso também. Nos dias seguintes, pequenos desafios surgiam, como toda criança tem, mas Minho lidava com eles de forma paciente e divertida. Ele cantava canções engraçadas para distrair a bebê. Contava pequenas histórias e até inventava charadas para estimular a mente de Yuna. Cada gesto despertava um sorriso em Junho e um leve relaxamento em Hieri. Em um momento de pausa, Hieri comentou com Junho. Acho que ele realmente mudou. Não é perfeito, mas está tentando. Junho assentiu, refletindo sobre os últimos dias. Sim, e pelo que vejo, Yuna está adorando. Isso é o mais importante. O capítulo terminou com uma cena tocante. Yuna, exausta de tanto brincar, dormia nos braços de Minho. Junho observava silenciosamente, sentindo que a família estava lentamente se tornando mais unida. Hieri, ainda vigilante, não pôde evitar sorrir diante da cena, percebendo que confiar nem sempre significava perder controle. Às vezes, significava permitir que o amor e os laços crescessem naturalmente. A casa estava cheia de uma mistura de expectativa e calma. Depois de semanas de visitas e pequenas descobertas, o vínculo entre Minho e Yuna estava sólido, mas ainda havia espaço para desafios. Junho observava atentamente cada interação, enquanto Hieri mantinha seu olhar crítico, porém agora suavizado pelo progresso que via. Naquela manhã, Minho trouxe um pequeno presente, uma caixa com brinquedos que ele havia feito artesanalmente, cada um com cores vivas e detalhes delicados. Quis que Yuna tivesse algo especial, disse ele, entregando a caixa com cuidado. Hieri aproximou-se, examinando os brinquedos. Bem feito. Mas não podemos deixar que ela se engaje demais sem supervisão. Concordo, disse Junho, sorrindo ao ver a bebê animada com os presentes. Enquanto Yuna explorava os novos brinquedos, Minho começou a contar pequenas histórias de família, compartilhando memórias que a irmã havia deixado. Cada narrativa era carregada de carinho, tentando aproximar a bebê da própria história e mostrar a continuidade da família. Mesmo que indireta, Hieri observava cada detalhe, percebendo a sinceridade nos gestos de Minho. Ele não apenas queria se aproximar de Yuna, mas também preencher o vazio que havia na história familiar, de forma cuidadosa e honesta. Mais tarde, durante uma pequena brincadeira no jardim, Yuna, Minho e Junho riram juntos enquanto tentavam jogar uma bola. A bebê, com suas risadas contagiantes, fazia a tensão dos últimos dias parecer distante. Minho mostrava paciência e humor, e Junho, pela primeira vez, sentiu que podia relaxar sem comprometer a segurança da filha. Hieri, ao lado, respirava fundo, aceitando que aquele tio estava realmente se tornando parte da vida de Yuna. Ele está tentando, disse ela, mas para si mesma do que para alguém. Em um momento mais íntimo, Minho decidiu abrir seu coração. Junho, Hieri, sei que perdi tempo no passado, mas quero fazer parte da vida de Yuna de verdade. Quero que ela sinta que pode contar comigo, que estou aqui para ela. Junho encarou Minho, avaliando cada palavra, cada expressão. Minho, sei que você está tentando, mas precisa provar que é consistente. Eu sei, respondeu Minho com firmeza, e vou provar todos os dias.
Naquela tarde, aconteceu algo inesperado. Yuna começou a imitar uma dança que Minho havia inventado para entretê-la. As risadas da bebê ecoavam pela casa, contagiando Junho e até mesmo Hieri, que não pôde evitar rir diante da cena. Parece que ela te escolheu como parceiro de diversão, comentou Junho, sorrindo. Ela sempre me surpreende, disse Minho. Emocionado, enquanto o dia chegava ao fim, Hieri percebeu que a tensão que sentira estava diminuindo. O vínculo que Minho estava construindo com Yuna era genuíno e a confiança entre todos estava crescendo. Pequenas ações, risadas e momentos de cuidado criavam uma nova dinâmica familiar, sólida e alegre. À noite, após colocar Yuna para dormir, Junho, Minho e Hieri se reuniram na sala, refletindo sobre os últimos acontecimentos. Não esperava que tudo isso acontecesse tão rápido, disse Junho pensativo. Nem eu, respondeu Hieri, mas parece que pouco a pouco estamos formando algo verdadeiro. Minho olhou para eles com os olhos cheios de emoção. Obrigado por me deixarem fazer parte disso. Sei que tenho muito a provar, mas quero que saibam que cada esforço vale a pena. Junho assentiu, reconhecendo a sinceridade do tio. Vamos ver os próximos dias. Mas, por enquanto, você está no caminho certo. Hieri. Finalmente, relaxou o corpo e o olhar, permitindo-se sorrir. Só não estrague o que conquistou até agora. O capítulo avançou para momentos de leveza. Minho cantando músicas improvisadas, Yuna rindo e batendo palmas, Junho observando com um sorriso tímido e Hieri participando com pequenas intervenções. O ambiente estava cheio de alegria e calor familiar, como se cada riso tivesse o poder de apagar os medos e inseguranças anteriores. Antes de o capítulo terminar, houve um pequeno incidente cômico. Yuna tentou colocar todos os brinquedos dentro da caixa ao mesmo tempo, fazendo Minho tropeçar e quase derrubar a bebê no colo. Junho rapidamente interveio, mas não conseguiu conter o riso diante da situação caótica e adorável. Você realmente não sabe brincar direito, tio, disse Hieri balançando a cabeça, sorrindo. Estou aprendendo, respondeu Minho rindo também. Mas tudo por ela. Por fim, o capítulo e o roteiro se encerraram com uma cena emocionante. Yuna adormecida nos braços de Minho, que olhava para a bebê com amor genuíno. Junho, sentado próximo, observava a cena silenciosamente, sentindo a confiança crescer. Hieri ao lado suspirava, satisfeita com a nova dinâmica familiar. O destino, que havia trazido Minho à vida de Yuna de forma inesperada, agora mostrava que os laços que se formam com amor e dedicação podem superar qualquer desconfiança. Pequenos gestos, paciência e atenção haviam transformado não apenas a vida da bebê, mas também a dos adultos ao seu redor. O capítulo terminou com a imagem da casa silenciosa, iluminada pela luz suave do entardecer, refletindo um sentimento de esperança, confiança e alegria. Uma família estava sendo construída, e embora o caminho ainda tivesse desafios, cada risada e cada gesto de cuidado mostrava que o amor poderia realmente surgir das formas mais inesperadas. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.